Muito bem, estamos de volta e agora é hora de notícia, hora de política aqui no 8 News. Vamos ao nosso quadro, Política em Foco. Muito bem, recebemos hoje no Política em Foco o nobre ex-prefeito da cidade de Santana de Parnaíba, o senhor Elvis César. Boa noite, ex-prefeito, como vai? Tudo bem? Boa noite, Gil, boa noite você, é uma grande honra estar aqui em Política em Foco, muito obrigado pela oportunidade. Imagina, o prazer é nosso e obrigado por ter atendido esse pedido aqui, o senhor que foi homenageado, pessoa de respeito na região e veio aqui nos dar aqui o prazer da sua presença. A gente vai conversar bastante e vai ser um papo bem agradável. Saudações palestrinas, então, ao nosso convidado de hoje, que é palmeirense roxo, a gente já está sabendo. E para conduzir esse bate-papo, recebemos aqui a ilustre presença do nosso comentarista político, Eudes Ricardo, da nossa parceira, a Connect TV. A bancada já é dele. Boa noite, Eudes, como vai? Tudo bem? Boa noite, Gil. Boa noite a todos os telespectadores da TV8, da Connect TV. Mais uma vez, um prazer estar aqui. E eu vou repetir aqui uma lição que eu aprendi do meu professor de política e jornalismo, que é o senhor Vrege Sanazar. Ele fala o seguinte: uma vez prefeito, sempre prefeito. Então vou me referir sempre como prefeito ou como Elvis aqui, que é um grande amigo. A gente tem essa intimidade aqui. Vai ser um prazer bater esse papo com os nossos telespectadores e com a condução do brilhante Gil. E o William Bonner, o quê? O negócio é Gil a Toreira, irmão. Imagina. Bom, vamos começar um derby, então, nessa bancada, vamos né? Lá. Porque nós temos, de um lado, um corintiano fanático e, de outro, um palmeirense aí que já mostrou a sua alegria, tanto fazendo a sua parte política como esportista, e é uma pessoa que nos dá muito orgulho de ter aqui na bancada de hoje. A gente tem como princípio na nossa bancada um bate-papo alegre, tranquilo, um bate-papo onde a gente possa falar de tudo. Por isso que nós convidamos personalidades como o senhor para estar nessa bancada e tenho certeza que o senhor que foi homenageado na semana passada... Gil, deixa eu lhe dizer uma coisa, para de me chamar de senhor, Gil. Vamos lá, bate-papo alegre, Palmeiras, Corinthians, fica me chamando de senhor, então, tá Gil. Bom, Elvis, vamos lá, Elvis, grande Elvis. A semana passada nós recebemos uma matéria muito bem feita pela Connect TV, nossa parceira, que cobre toda essa região oeste aqui de São Paulo, mostrando uma homenagem que o senhor recebeu, você recebeu, né, Elvis, na Câmara dos Vereadores, pelo brilhante trabalho à frente da Prefeitura. Você não está, mas deixou lá o novo prefeito, é o Antônio Marcos Batista, é isso, né, o prefeito atual, indicação sua, que aliás ele deixa isso muito claro em todas as entrevistas, em todas as notas, que o seu apoio foi fundamental para que ele conseguisse esse cargo, o que mostra que o seu trabalho à frente da prefeitura foi fantástico. O povo decidiu a continuidade do seu trabalho pela sua indicação. Então eu só queria deixar registrado isso, Eudes, antes de você começar e abrir o quadro Política em Foco. É com você. Eu vou começar então já tocando esse assunto, né? Aproveitando essa bola levantada pelo Gil. Semana passada a gente esteve lá na Câmara de Santana de Parnaíba, você recebeu essa homenagem e uma frase sua foi marcante para mim, que você falou assim: eu esperei minha vida pública inteira para que chegasse esse momento. Fala um pouquinho, que momento foi esse? Um momento ímpar na nossa vida, um momento que após você deixar 2 mandatos de prefeito, trabalhar 8 anos como prefeito numa cidade, você ser fora do cargo, homenageado pela Câmara Municipal. E do modo que foi ali, ressaltando todas as políticas públicas consagradas que a cidade teve, os indicadores que foram fantásticos. Veja, nós pegamos, por exemplo, Eudes, a mortalidade infantil em 13, 14, entregamos em 4. Pegamos a cidade em 13ª colocação em crimes na região metropolitana do estado de São Paulo, região composta pelas 39 cidades.
Entregamos logo no segundo ano, como um destaque, a cidade mais segura do estado e a segunda mais segura do nosso país. Uma região que tinha dificuldade na geração de empregos passou a ser a segunda maior empregadora do estado de São Paulo pelo CAGED. Em capital humano, nós chegamos e estamos batendo no Brasil. Terceiro, quarto colocação, segunda no estado de São Paulo. E tudo isso, nós herdamos uma administração com muitas dívidas. E passamos agora a ter ser uma cidade com gestão de crédito AA. Uma cidade que não tem nenhuma dívida e impacta seus cidadãos com serviços que são referência para o nosso estado e para o nosso país. Elvis, se você me permite, essa sua experiência nessa gestão pública, eu acho que foi um ponto fundamental e eu gostaria que você comentasse isso nessas eleições. Porque nós vivemos um momento diferente de tudo que aconteceu até hoje. Os prefeitos pegaram agora, todas as prefeituras, com a pandemia. A pandemia não acabou com a nova eleição. Os problemas continuaram. E aquele gestor que não tem essa experiência deve estar passando por muita dificuldade agora para conseguir fazer isso. A sua opinião, essa sua experiência, você que é um sujeito que já passou muito por isso, tenho certeza que se candidatar aí a governador vai conseguir, pela experiência que tem, pela vontade que tem, pelo comprometimento, principalmente com a obra da cidade num todo. Você acha que aqueles que não têm essa experiência não vão conseguir administrar uma cidade? Muito embora você tenha entregue já uma cidade perfeita. Muitos pegaram uma cidade arrebentada. Como Jandira, por exemplo, que ele pegou aqui a cidade que ele não consegue até agora descobrir o que está acontecendo na cidade. Ele vai levar metade do mandato dele tentando descobrir o que está acontecendo. Experiência na gestão pública é fundamental para um prefeito? A experiência na vida é fundamental em todos os momentos. Mas, pois bem, na gestão pública, sobretudo no cargo executivo, nós temos passado e vivenciado que um prefeito faz 2 mandatos e tem muito que aprender ainda, Gil. Imagine você iniciando agora, mas há como dar resposta e resultado. Essa vocação ao serviço público tem como. E eu desenvolvi ao longo desses 4 mandatos, 2 de vereador, 2 de prefeito, desenvolvi um modelo de gestão de resultado. E esse modelo de gestão de resultado eu estou replicando gratuitamente para centenas de cidades. E nós estamos gerando conteúdo nos nossos canais de mídias sociais e vamos lançar uma mentoria para o Brasil inteiro, indicando princípios básicos, tais como orçamento base zero. Nós precisamos um gestor, quando assume uma prefeitura, seja ela de um padrão de excelência ou precariedade, ele precisa rever todas as despesas, se são coerentes, necessárias e indispensáveis. E a partir daí aplicar um princípio muito claro, que é economizar e gastar bem. Perfeito. Não é? Perfeito. E com toda essa sinalização, Gil, o segundo princípio, a segunda comissão que tem que ser montada numa cidade, que é a comissão de geração de receita, geração de renda e prospecção de novos resultados, tais como coibir e combater a sonegação, a tendência da cidade, o desenvolvimento econômico, a preparação da mão de obra da cidade, Perfeito. fazer a tendência total. Porque nesses 2 vetores nós fazemos uma correção de voo que possibilita uma retomada. Tá aí, a voz da experiência, hein, Eudes? Falando de modelo de gestão, e isso foi muito marcante durante todo o seu mandato, você sempre foi falando isso, né? Modelo de gestão, inclusive levou esse conceito para dentro do Cioeste, do consórcio dos municípios da região essa Grande São Paulo, mas quando a gente fala de toda essa teoria, esses itens que você citou, eles são muito utilizados na gestão privada,
né? As grandes empresas pensam, o raciocínio básico é esse, né? Tem que diminuir custos, quando gastar, gastar bem pensado e tal. O que não é tradicional na política brasileira. Esse choque, vamos dizer, de uma gestão nesse modelo antigo, onde gasta sem pensar, onde o dinheiro não é meu mesmo, né? Vamos fazer do jeito que dá. Para você implantar isso numa cidade onde servidores públicos não estavam acostumados com isso, onde a própria cidade, eventualmente, não estava acostumada a ver esse tipo peraí, nós vamos parar de dar esse tipo de benefício aqui, porque isso é pouco, serve pouco para a população. Então, corte de benefício, reestruturação financeira, sempre é muito duro de implementar. Como é que se faz isso? Como é que você fez e como é que você está replicando isso para os gestores de hoje em dia? Olha, a pergunta vem a calhar e é uma pergunta de uma inteligência singular. E eu quero esclarecer isso. Enfrentei simplesmente duas das maiores crises da história, que foi a crise de 14 a 16, onde 80% dos prefeitos não se reelegeram por conta do problema número 1 da vida de qualquer gestão. E é o problema que contamina todos os outros. Gestão fiscal, gestão financeira da cidade. Sem esse impacto na gestão, nada sai do papel. Nesse momento, eu fui o único prefeito das 10 cidades reeleito. O único prefeito na região oeste. Enfrentamos e passamos, mas nos preparamos para a crise. Cortamos horas extras para consagrar o pagamento habitual, antecipado dos servidores. Cortamos todo o desperdício, combatemos a corrupção, a eficiência do gasto público é um vetor de número 1 de importância. Então, isso, num primeiro momento, são ações desagradáveis. Cortamos o atalho, cortamos uma gestão de atalho, mas depois que se emprega um modelo, um padrão de conduta pautado na eficiência dos serviços públicos, isso termina. Por quê? Porque o cidadão brasileiro, o que ele espera são serviços públicos de qualidade. Seja onde for, em qualquer cidade, o cidadão espera serviços públicos de qualidade. E uma prefeitura, ou um governo, ou qualquer outro modelo de gestão que tenha um pacto fiscal, onde se gaste menos do que arrecada e gasta bem, pode ter certeza, vai dar resultado. Não tenho dúvida. Bom, aí já respondeu basicamente, né, Eudes, aquela questão da experiência que é necessária na gestão pública para ficar à frente de uma prefeitura. Você mesmo disse que vários prefeitos não foram reeleitos por conta disso. Pois não. Gil, gostaria de complementar quando o Eudes, com muita propriedade, fala a respeito dos conceitos de gestão privada que estão sendo aplicados na gestão pública. E vale ressaltar aqui, nós temos um dos maiores mestres em gestão do mundo, chama-se Vicente Falcone. Inclusive tem uma obra que eu sugiro, o que importa é o resultado. Veja bem, Vicente Falcone, ele foi um consultor, um engenheiro da Universidade Federal de Minas Gerais, um engenheiro que trabalhou na Vale e teve uma experiência no Japão. O Japão, após a Segunda Guerra Mundial, Eudes, após a Segunda Guerra Mundial, aplicou uma metodologia que é o ver, julgar, agir, rever e celebrar, que foi desenvolvida nos Estados Unidos e que pegou força dentro do Japão na recuperação após a Segunda Guerra, após o bombardeio a Hiroshima e Nagasaki. E isso foi implantado na indústria automobilística japonesa. Por isso que nós temos um Toyota, que é padrão de eficiência para o mundo, uma Suzuki, enfim, tantos e tantos outros. E diante desse padrão, reportando, nós criamos um modelo de gestão, que consiste nessas duas vertentes, que mantém um foco, que implementa um plano de metas, em primeiro lugar, exequível, que esteja no alcance de toda a gestão, que não deixa perder o foco, que dá dinamismo, que oportuniza
todo o tempo da gestão e faz com que cria-se um ambiente colaborativo dentro da gestão para que todos alcancem a meta. Perfeito. Você citou duas coisas que eu queria ressaltar aqui. Primeiro, sobre algumas tomadas de decisões que acabam não agradando, claro. Às vezes não agrada uma parte, às vezes não agrada ninguém, mas ela tem uma necessidade. Você citou uma obra que diz o que importa é o resultado. Então, às vezes, é preciso, sim, tomar uma atitude que, num primeiro momento, não agrade a todos ou uma boa parte, mas que lá na frente tenha um efeito razoável. O lockdown, por exemplo, ninguém quer, mas às vezes é necessário. Uso de máscara obrigatório, muita gente não quer, mas às vezes é preciso colocar até um decreto, alguma coisa, para que isso comece a valer. Muito bem, por que eu estou colocando essas coisas? Você acha que nesse momento de pandemia, eu vou falar das cidades da região oeste, porque você teve à frente também do consórcio, então você tem um conhecimento geral de todas essas cidades. Você acha que essa região, em particular, está preparada para este momento que nós estamos vivendo? São Paulo entrando em lockdown na madrugada, hoje parece que Marília entrou na fase vermelha, Araraquara, dentre outras cidades. São Paulo nunca registrou um número de internações tão altas como nesta semana durante todo o período de pandemia. A região oeste, a sua visão, está preparada para esse momento? Eu acredito que sim, e eu vou lhe dizer o porquê disso. Embora hoje eu não tenha os dados atualizados, mas os prefeitos que trabalharam na gestão passada comigo na região oeste fizeram um brilhante trabalho e reconhecido pela população, porque todos foram reeleitos. Todos foram reeleitos. E nesse sentido, vale frisar, todos não, exceção a cidade de Jandira. Jandira, okay. Nesse sentido, vale frisar que ninguém está 100% preparado para a pandemia. Nós estávamos comentando aqui a respeito de Portugal. Portugal passou pela primeira onda como um case para o mundo. A segunda onda está devastadora. Pois é. O que essas medidas que você bem salientou, Gil, que são uso de máscara, precaução, uso do álcool gel, tudo isso é muito importante. Evitar aglomeração desnecessária, as festas inúteis e desnecessárias que as pessoas que estão fazendo não sabem a consequência terrível que trarão para suas próprias famílias. Eu senti o fronte do coronavírus na pele. Nossa. Eu estive dentro dos hospitais, nós criamos em Santana de Parnaíba 36 leitos de UTI que dão tranquilidade para o atendimento na cidade e dão suporte para as demais cidades também, porque nós fazemos uma conjugação de leitos ali. Isso vale frisar que coloca a região oeste num cenário de atenção, de precaução, mas também de que foi feita uma preparação. Um trabalho, né? Um trabalho sério que deu resultado. Perfeito. Eudes, por favor. Até a respeito disso, a gente acompanhou, né? A Connect TV acompanhou de perto toda a cobertura. Todas as ações e reações dos governos municipais da região oeste e, na média, a região se saiu... É difícil de falar se saiu bem, né? Uma situação dessa, assim, ninguém se saiu bem. Teve mortes por causa de uma doença. Suportou bem. Mas suportou bem. Não houve nenhum caso de esgotamento de leitos de UTI. Há uma sinergia entre as cidades de ajuda mesmo. Os prefeitos se falam isso. Vem desde a primeira gestão do Elvis como presidente do CIOeste. Ele foi por 3 vezes que você foi, não é isso? E 20, é isso. 3 vezes. 3 vezes. Então, soube criar essa sinergia. Eu vou aproveitar falando dessa... A gente já que está falando de saúde, eu sei que não é um tema, né, talvez, e numa próxima vez nós vamos trazer o prefeito de Santana de Parnaíba também, mas a respeito do hospital que está sendo preparado lá, que foi uma luta que você buscou. Em um determinado momento
parecia que não ia sair, mas a cidade bancou a aposta, né? Tipo, não, nós vamos fazer porque é importante. Fala um pouquinho do Hospital Novo de Santana de Parnaíba. Novamente, a pergunta muito boa. Nós... Fica me elogiando assim, não? Na campanha, mas está me dando a oportunidade de falar de temas importantíssimos, Gil. Sim, esse é o grande objetivo do Política em Foco. É um direito de resposta, praticamente. Na campanha do governo do estado de 2018, apoiando o atual governador João Dória, ficou comprometido a implantação de um hospital na região oeste do estado de São Paulo. E esse acordo foi celebrado, houve a celebração de um convênio e foi escolhida a cidade de Barueri para que fosse a nova sede do hospital estadual, inclusive com um aporte relevante de recursos da cidade de Barueri, cerca de 150 milhões de reais, bastante imponente os recursos ali, e iniciou uma trajetória do hospital. Parece-me que esse hospital está em sede de licitação ou início de obra. Sim. Por outro lado, com esse ajuste fiscal e com todo esse trabalho realizado ao longo dos 8 anos, nós nos colocamos a favor do Estado para também ser parceiro no hospital. Perfeito. E nesse momento, com a escolha de um, nós já conversamos e falamos o seguinte: nós vamos levantar outro. Em Barueri, me parece de 300 leitos ou 350, não sei falar com exatidão. Em Santana de Parnaíba, nós estamos construindo um com 200 leitos na fundação, com perspectiva de entrega em 2 anos. Nós teremos 200 leitos hospitalares a mais, que vão atender Santana de Parnaíba e boa parte de toda a região. E mais do que isso, essa gestão nos possibilitou fazer com que o hospital passasse totalmente empenhado e pago, com a e o nosso hoje, o Marcos, já está trabalhando para equipamentos, já tem uma comissão há quase 2 anos trabalhando as etapas de implantação do novo hospital de Santana de Parnaíba. Bom, o Elvis, a pandemia, claro, veio para mostrar, escancarar que o Brasil não estava preparado com o sistema de saúde já há muito tempo. Tudo isso que nós estamos passando, nós estamos colhendo aquilo que nós não fizemos lá atrás. Essa falta de hospitais, de profissionais, de equipamentos, dentre outras coisas. Muito bem. Santana do Parnaíba está aí construindo essa unidade perfeita, outras cidades foram obrigadas a construir essas unidades. Qual é a importância da continuidade e da manutenção nessa questão, uma vez que ninguém quer que a pandemia continue ou que venham outras? Mas é preciso dar um conforto para a população nessa questão de saúde. Saúde, segurança e educação é obrigação total do Estado. E nós temos que nos comprometer com isso. Nós, da comunicação, falando, cobrando, e vocês, à frente dos órgãos públicos, de colocar isso à disposição da população. É importante, então, diante da sua experiência nessa gestão pública, a continuidade na melhoria da saúde, mesmo independente de termos a pandemia daqui para frente ou outras, mas uma questão de conforto para a população? Eu falo de 2 vértices. Vamos colocar a continuidade do bom trabalho, da boa equipe da gestão pública. Perfeito. E isso está ocorrendo, graças a Deus e ao povo da nossa cidade, a continuidade dos trabalhos em Santana de Parnaíba. Toda essa continuidade tem sido responsável para que nenhum projeto parasse sequer 1 minuto. E a cidade avança. A continuidade do aperfeiçoamento do sistema público de saúde, isso é uma necessidade imperiosa. E você está coberto de razão. E mais, a pandemia nos trouxe e nos trouxe soluções e vai nos gerar gargalos. Gargalos tais como, porque hospitais que antes faziam operações seletivas, operações de toda ordem, que tratavam câncer, tiveram reprimendas e tiveram andares e às vezes até o hospital inteiro cuidando exclusivamente do coronavírus. Sim. O que isso vai impactar? Mais celeridade, resolutividade, desburocratização e a destinação correta de recursos. E falar isso é mais do mesmo? Não.
nós estamos vivendo um novo tempo. Um novo tempo. Um Tem novo razão. tempo. Todos nós sabemos dos protocolos para entrar nesse estúdio. Sim, Tudo que sim. nós tivemos que fazer para chegar aqui hoje. É um novo tempo. E um novo tempo da gestão pública também chegou. E um tempo que o cidadão exige resultado. Eu só queria aproveitar, Eudes, antes de você continuar, aproveitar o gancho que o Elvis falou. Nós temos aqui, nós estamos sem máscaras aqui, ao vivo, mas estamos mantendo o distanciamento. A equipe está toda de máscara, nós estamos com álcool em gel. E há uma determinação aqui na emissora, a emissora está vazia, só estamos nós aqui, justamente para evitar a aglomeração das pessoas, e estamos mantendo todos os requisitos necessários, obrigatórios e responsáveis neste momento. Inclusive, o senhor deve ter percebido que não tem quase ninguém aqui na emissora, porque nós já sabíamos da presença dos seus acompanhantes, do Eudes, enfim. Então, nós reduzimos o número de pessoas aqui no estúdio neste momento e nos andares de baixo da emissora, justamente para isso, em respeito a cada um dos trabalhadores aqui, das pessoas presentes, e principalmente aqueles que estão dentro da emissora. Só queria colocar isso. Muito bem. Eu vou agora eu vou puxar um pouco a brasa para o lado da sardinha da região oeste. Ô Elvis, nós temos na região oeste assim, diversos grandes casos de cidades que são sucessos, cidades que são exemplo para o Brasil, seja no esporte, na cultura, na gestão pública e tal. Agora, nós não temos esse reconhecimento no Brasil, pelo Brasil afora. Por exemplo, outras regiões, e aqui não é uma competição, mas é uma constatação, regiões como Campinas e ABC, por exemplo, têm um status muito mais atraente, até para o próprio investimento, do que a nossa região oeste. Mais ainda se a gente falar internacionalmente, uma grande empresa, quando busca uma região para investir, para trazer, de repente, uma indústria para o Brasil, quase nunca ela chega de primeiro plano na região oeste. O que nós precisamos fazer com o conceito de região para que isso mude e nós ocupemos, sim, o local que é justo que seja, pela potência da região, pela mão de obra qualificada que nós temos, pela população, mercado consumidor e etc. O que falta para a região oeste ganhar esse protagonismo dentro do Brasil? Eudes, eu faço um pequeno paralelo na sua pergunta. Por exemplo, Santana de Parnaíba é a cidade número 1 em data centers no estado de São Paulo. Nós estamos fazendo a implantação agora do 8º data center, Gil, na cidade, data center privado. A colocação, eu cheguei no meu governo a aprovar a implantação de um projeto executivo de data center em menos de 30 dias. A excelência na aprovação de projetos, a atração por uma educação voltada à tecnologia, que prepara a juventude e gera mão de obra especializada. A oferta com as nossas linhas de energia, que é a mão de obra, e a localização estratégica faz da nossa região. Num paralelo a isso, nós temos um problema de mobilidade urbana hoje que se chama Castelo Branco. Ponto. Sim. Que está num grande debate no governo do estado. O meu pai é deputado estadual pelo estado de São Paulo e tem lutado. Meu pai, o César, ele tem lutado para que a Artesp, em conjunto com a CCR, entre num acordo por meio da influência e o decreto já do governador, para que as marginais da Castelo Branco, do 23 ao 27, que vão do Alphaville até Barueri, começa pela Sônia Braga, Osasco, não é? Como chama a avenida? Maria Campos, Avenida Maria Campos, com a obra de arte que interliga Castelo Branco diretamente a Osasco, fundamental, porque a cidade de Osasco é uma metrópole e tem um movimento importantíssimo, salvo engano, segundo o PIB do estado de São Paulo. Veja bem,
O segundo ponto, o trevo do Tamboré, onde tratamos especificamente do município de Carapicuíba, que precisa ter essa solução, do 23 até o 27, que trata-se do município de Barueri, onde teriam 2 marginais e 2 novas pontes, do 27 ao 33, com mais uma faixa no sentido interior, e no 40 em Santana de Parnaíba, um retorno no polo industrial do Cururuquara. Visto que nós temos uma competição com o Estado de Minas Gerais da instalação de empresas, pois há um ICMS favorável lá e todo o AZUP, todas as marginais da Castelo Branco após o 33, quando entra no município de Santana de Parnaíba, são ZUPs, que são o melhor zoneamento para a implantação da indústria de transformação. Volta a ressaltar ainda, nós temos uma terminologia no estado de São Paulo que se denomina Triângulo da Prosperidade. Tudo que se prospecta de Osasco, Jundiaí a Sorocaba está no maior crescimento de desenvolvimento do estado de São Paulo. Haverá uma conurbação, ou seja, uma ligação direta de cidades desde Osasco a Sorocaba nas próximas 3 décadas, que é a região do estado de São Paulo que mais vai crescer, que mais crescerá, mas está crescendo, a colocação do jornalista Eudes está crescendo de uma forma orgânica. Nós precisamos colocar essas obras de infraestrutura, porque a infraestrutura gera emprego, gera valorização, fluidez, mobilidade urbana, e aí sim, seremos um vetor mais atraente para as empresas, como o Eudes nos falou aqui agora. E olha que coincidência. Até, Gil, deixa eu só até completar, porque assim, além disso, né, que o Elvis falou, de ser... o Geraldo Alckmin já falou isso muitas vezes, a esquina do Brasil, né? Há muitos anos que vem falando, mas tem um adendo especial que é o aeroporto de São Roque, que hoje ele funciona só para voos executivos, mas que há um projeto para que seja ampliado e seja um aeroporto de carga, para competir com Viracopos, com essa parte de cargas, ou seja... Todo esse caminho que o Elvis, né, foi citando, Osasco, Carapicuíba, Barueri e chegando até Santana de Parnaíba, logo na frente tem o aeroporto de São Roque. Então é um crescimento que pode ser exponencial, né? Que afirma o que nós estamos falando aqui é a transferência da XP para um imóvel ao lado do Catarina. Você vê que tudo isso corrobora para o mesmo sentido. E quando nós falamos de aeroporto, é o maior indutor de negócios que pode ocorrer, é um aeroporto. E São Roque está localizado ali. Está nessa região. E faz com que a nossa região seja um novo olhar de desenvolvimento econômico. O que eu ia colocar era exatamente isso. Por coincidência, as pessoas estão mandando mensagens aqui pelo nosso WhatsApp, e começaram a falar sobre geração de empregos na região, coisa e tal. Basicamente, o Eudes e o Elvis brilhantemente responderam aí a todos que perguntam quais são as ações que serão feitas para a geração de emprego. Eu vou tentar resumir aqui, vocês me corrigem e depois vocês complementem. Muito bem, vou começar por esse aeroporto, que foi o último tema. A criação de um aeroporto de cargas vai gerar ali várias empresas de distribuição. Isso é fantástico, isso gera muito emprego, porque precisa de mão de obra. Isso gera transporte, porque é preciso tirar aquela mercadoria de lá para levar para os outros pontos. Então, só aí já gera uma criação de novos postos de trabalho gigantesca. O Elvis disse sobre as inovações, a preparação das pessoas para o mercado de trabalho. Isso já é fato, a gente já conhece. Quando São Paulo começou a perder as empresas por conta dos altos impostos, as empresas migraram para essa região de Carapicuíba, Santana do Parnaíba, o que teve de empresa aberta em Santana de Parnaíba, Osasco, Alphaville, e isso já mostra que houve uma abertura de mercado. E agora, fisicamente, essas empresas foram para lá e estão indo para lá. Castelo Branco, fato, hoje é uma via, hoje virou uma marginal. Eu não considero a Castelo Branco uma estrada de São Paulo, pelo menos até depois de Jandira.
Aquilo é uma grande marginal, porque as cidades estão interligadas. O movimento é muito grande e é preciso realmente esse trabalho de continuidade da política estadual, federal, para que realmente as cidades tenham o aporte necessário para ter condições de administrar tudo isso. Queria que vocês complementassem e respondessem aos telespectadores que estão mandando as perguntas sobre essa criação de trabalho, mas basicamente já foi respondido. Acho que o Gil já adiantou, até pelo adiantado da hora, eu só vou resumir assim, todas as cidades têm tido essa preocupação, e o Elvis falou, de educar os jovens para essas profissões chamadas profissões do futuro, que não é tão longe assim, né? O futuro dessas profissões é para daqui 1 ano, 2 anos, tem profissões o tempo todo sendo criadas. Mas agora eu quero mexer num vespeiro que é política. Afinal de contas, nós estamos no Política em Foco. Vai que nós temos 10 minutos para cutucar a onça, vai. Mas é um vespeiro do bem. Elvis, hoje o seu nome tem sido falado cada vez mais aí como um possível pré-candidato ao governo do Estado. Opa! Você pertence aos quadros do PSDB, um partido que praticamente está no poder aqui, né, no governo do Estado há quase 30 anos. Então, é bastante tempo. E um partido que acabou de fazer um convite para que o Rodrigo Garcia, que hoje é vice-presidente, houve um convite público para que ele venha para o PSDB. Ou que ele venha não, porque eu não sou do PSDB, para que ele vá para o PSDB. Então, e hoje eu tive a oportunidade de entrevistar o vice-governador Rodrigo Garcia e perguntei para ele, falei, na nossa região tem 2 nomes que os bastidores têm trazido aí como possíveis pré-candidatos, ambos do PSDB. Seu nome, Elvis César, e o prefeito Rubens Furlan. Tem bastante movimentação em relação a isso. E os 2 do PSDB. Como que seria uma competição interna por um espaço único, que é o de pré-candidato ao governo do Estado, sendo representante do PSDB? Então eu fiz essa pergunta para o Rodrigo Garcia e vou repassar para você. Como que é essa possibilidade? Você fica no PSDB e enfrenta um caminho interno para buscar esse espaço? Como é que está isso? É uma articulação real que está acontecendo ou é só papo de bastidores até o momento? Olha, Eudes, em primeiro lugar eu quero agradecer pela pergunta novamente e falar para você. Eu me sinto lisonjeado após 2 mandatos como prefeito, o meu nome ser mencionado numa disputa para governo do Estado e ser mencionado de uma forma positiva. Eu entendo que para o governo do Estado nós precisamos de preparação, precisamos de ter uma trajetória no tempo certo, correto, que possa possibilitar uma campanha que seja da altura do Estado de São Paulo. Por outro lado, o prefeito Furlan, ele se coloca de acordo com os resultados que ele conquistou ao longo da vida. É um excelente quadro. O nosso vice-governador é um quadro brilhante também. Chegou com 23 anos, secretário adjunto da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Então nós temos bons quadros. O PSDB tem bons quadros à disputa, sem esquecer do nosso sempre governador Geraldo Alckmin. O que eu quero lhes dizer é o seguinte: eu tenho me preparado ao longo da vida pública para que eu possa ter condições de crescer na política. Mas não estou disputando o governo do Estado, não é uma campanha antecipada ao governo do Estado. Só das pessoas reconhecerem o meu trabalho e as habilidades que eu desenvolvi ao longo da minha vida na política, hoje com 44 anos, eu já sou muito grato. E tenho melhorado, tenho trabalhado fortemente para que essas habilidades e esse modelo de gestão consagrado que chegou Santana de Parnaíba 2016 pelo Conselho Federal de Administração, foi a 2ª melhor gestão pública do Brasil. 2019, a melhor gestão pública do Brasil pelo índice Firjan, o principal indicador de análise de gestão pública. Em 2020, pelo CLP, que é o Centro de Liderança do Estado de São Paulo, como a melhor gestão fiscal do país. Então, essas marcas, elas credenciam qualquer gestor com um futuro na política, não é? E nós trabalhamos para prosperar.
Agora, nesse contexto todo, tem vários excelentes quadros. Eu sou do PSDB, permaneço no PSDB, e nós vamos verificar com o tempo quais serão as condições e as definições do quadro para a disputa do Estado de São Paulo. Você fica no PSDB independente de seu nome ser indicado ou não ao governo do Estado? Eu sou do PSDB. Aliás, toda a minha trajetória foi no PSDB. Agora, o que ocorre? O futuro, a gente não tem 100% de previsão de um futuro político, mas a minha cadeira, a minha colocação é no partido. Sua casa é o PSDB. É o PSDB. Bom, só para acrescentar, você não foi indicado, você foi reconhecido. É por isso que o nome apareceu. Existem vários nomes, como foi muito bem dito pelo Elvis, mas é evidentemente que a indicação ela não foi à toa, como a gente pode dizer. Foi um reconhecimento e, obviamente, a cúpula do partido, quando se reuniu e pensou em nomes, não pensou aleatoriamente. Houve um reconhecimento de um trabalho feito. Como foi dito, você, uma vez prefeito, sempre prefeito. Então, você é um político nato e tem, claro, uma grande experiência, e isso foi levado em conta sem dúvida nenhuma. A título de curiosidade, só para o amigo telespectador, todos os índices que o Elvis falou de pontuação, que a cidade atingiu os maiores e melhores índices, são extremamente importantes para que a gestão consiga créditos, consiga grandes negócios. Não achem que é feito por boca, não. É analisado esses empréstimos internacionais que vêm para os municípios, o apoio do governo federal, enfim, tudo isso é feito em cima dessa pontuação que o Elvis citou. E não é fácil conseguir essa pontuação. Sabe aquele Enem que você sofre para conseguir? Eles sofrem muito durante a gestão para conseguir um pontinho e entrega uma gestão brilhante como essa. Quer dizer, sorte do Antônio Marcos, que pegou uma cidade prontinha para decolar, né? Foi montar, pegar o manche e voar. Bom, amigos, 5 minutos para o final. Considerações finais do nosso ilustre palestrino, né? Eu não vou falar que de tá futebol, feliz, você não pode falar. Você não pode falar. Ele está feliz, ele está feliz agora, ele está feliz. Elvis, de antemão, muito obrigado por sua presença, considerações finais, e mais uma vez fica aberto aqui esse canal de comunicação para que você venha quantas vezes quiser, porque foi muito importante, somou demais a sua presença aqui com a gente no Política em Foco. Ô Gil, eu quero agradecer a Deus a oportunidade, a você, ao Eudes e a esse povo especial que está nos assistindo. Muito obrigado, fiquei encantado com o modelo do jornal, da emissora, uma emissora próspera, e eu tenho certeza que esse seu programa tem uma audiência fantástica. Quero pedir aqui, deixar meus canais de redes sociais. Sim. Quem quiser, quem puder nos seguir para saber um pouquinho e muito mais de tudo que foi falado aqui, Elvis César Brasil que faz, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Agradecer a todos. Muito obrigado, Eudes. E vamos falar que aos domingos, às 11h45, o programa Brasil que faz, apresentado pelo Elvis César na Rede TV. Pode falar da concorrente aqui? Pode. Não, você está falando de uma grande personalidade. Grande então nós temos que divulgar, sim. É isso, né? De domingo às 11h45. Todos os domingos, o programa Brasil que faz, às 11h45 da manhã, na Rede TV. Um programa que foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Olha que bacana. Então está feito o convite, amigo de casa, já anota na sua agenda, embora a gente ainda esteja na quarta-feira, mas já dá para anotar. E domingão, 11h30. 11h45. 11h45 na Rede TV, você vai curtir um pouco de toda essa sabedoria que ele falou aqui nesse pouco tempo que nós tivemos na bancada do Política em Foco. Eudes, considerações finais. Eu quero agradecer, né, ao Elvis César, a assessoria dele, né, que possibilitou que ele viesse até aqui. Um prazer mais uma vez estar com o Elvis. Obrigado a todos os telespectadores, a equipe aqui da TV8, sempre um prazer estar aqui. Gil Latoreira, meu amigo, meu irmão já de muitos anos. Muito obrigado mais uma vez. Até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Obrigado, senhores. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. O Política em Foco hoje recebeu o político
prefeito que entregou uma prefeitura limpa lá em Santana de Parnaíba, o Elvis César. Sucesso para você, que você tem uma carreira política que já tem brilhante, mas que Deus ilumine e abra todas as portas que você assim desejar, tá bom? E nós recebemos então essa dupla que encantou, informou e deixou você por dentro de tudo que está acontecendo nesse momento. Muito bem, mais uma missão cumprida. Com todas essas informações, a edição do 8 News de hoje, quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021. Hoje é dia da conquista do voto feminino no Brasil. Fica por aqui. Contamos hoje mais um capítulo da nossa história com fatos que viraram notícias. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E olha, agora que você está muito bem informado, continue aí com a nossa programação normal. Eu espero você na próxima edição, que é amanhã, ao vivo, às 7 da noite. Tchau, pessoal. Boa noite, bom descanso. Até amanhã.